bem? Hoje eu vou falar sobre um livro com vocês que é muito interessante, chamado Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Bom, esse livro é um livro distópico, tá? Que ele vai contar a história de um cara chamado Bernard, que ele vai contestar muitas coisas que estão acontecendo ali na vida dele, né? Com a existência dele. Desde pequeno ele já não se adequa muito bem à sua realidade. Bom, eles vivem num mundo distópico, tá? Que se passa no futuro e que eles têm como um deus ali um cara chamado Henry Ford. Sim, é o mesmo Henry Ford que a gente conhece, né? O dia da produção em série, né? Da Revolução Industrial. Bom, nessa sociedade eles são proibidos de serem felizes. Então eles têm que ser felizes, né? Ah, mas como assim infelizes? Eles são divididos por castas. Essas castas tem lá castas, o beta, o alfa, né, o gama, até chegar ao Y lá, que é os mais insignificantes. São os que trabalham, né, executam tarefas difíceis que não precisa pensar muito bem. O Bernard, ele pertence à classe alfa, né, alfa mais lá, né, que vai começar toda a história dele aí. Bom, é muito interessante pensar, pessoal, porque ele sai, né, ele vai fazer uma viagem, ele vai para um lugar onde fica um selvagem. O que são selvagens? Os selvagens são as pessoas que não vivem na realidade deles, né? Que são as pessoas privilegiadas, que vivem, que não conhecem a dor, o sofrimento, né? E são simplesmente felizes sempre, a todo momento. Bom, e nessa viagem ele vai conhecer um cara lá chamado John, né, um selvagem, e esse vai aprender muita coisa diferente. Vai começar a enxergar o mundo de outras maneiras. Bom, deixa eu passar aqui. E tem algo muito interessante que eles conhecem, que é uma pílula, né? Uma pílula da felicidade. Essa pílula da felicidade, ela serve, por exemplo, a pessoa ela começa a ter pensamentos negativos ou tristes, ela não pode ter esse pensamento, então ela toma uma pílula e ela se torna feliz. Ou seja, uma pessoa que ela não fica triste, não pode, tá? As relações pessoais, elas são também muito diferentes. Por exemplo, nessa sociedade que o Bernard vive, por exemplo, não tem a questão da família, né? É suplantada essa ideia de família, essa ideia de dor e de amor também, né? Por exemplo, a questão de amor no relacionamento afetuoso, por quê? Porque você sofre. Então, todo mundo se relaciona com todos, né? É como se fosse uma grande orgia, assim, é como se fosse, tá? Só que eles não têm aquelas relações como a gente imagina, né? Uma relação carnal não acontece dessa maneira, acontece de forma diferente. E as crianças não nascem da forma normal, né? Por exemplo, um casal, né, se relaciona e nasce, gera um filho. Não é assim que acontece. Os bebês lá eles são fabricados. Eles são fabricados e quando eles nascem lá com as suas aptidões, ou seja, um vai ser gama, outro vai ser beta, outro vai ser alfa. E como eles fazem isso? Eles fazem através de ensinamento repetitivo, toda vez. Né? Por exemplo, uma pessoa para não gostar da natureza, ver como algo perigoso que eles faziam, né? As pessoas sentirem medo na natureza como algo que pode os prejudicar. A pessoa ia lá, cheirava uma erva, alguma coisa, uma planta, e ela soltava um cheiro ruim, uma coisa negativa, dava choque neles, entendeu? Aí a criança ela começa a ter medo daquilo, no seu cérebro começa a ver aquilo como algo negativo. Bom, então tem toda essa diferença com o que a gente conhece, tá bom? A gente tem que entender que o Aldous Huxley, ele escreveu esse livro aí por volta aí de 1932, tá? E esse período aí era a época em que o fascismo italiano estava em alta, e muito grande o domínio deles. E
E realmente essa ideia de propaganda, de falar muitas vezes o mesmo assunto, faz com que a pessoa acabe assimilando e achando que aquilo ali é uma verdade incontestável. Foi o que aconteceu, o que o autor quis passar com essa mensagem desse livro, né? Ou seja, uma ideia de infelicidade. Você não pode você não pode ser infeliz, você tem que ser feliz. Você tem que estar feliz a todo momento. Por isso que tinha essa pílula, né, da verdade. Bom, essa pílula da verdade, a gente pode colocar ela como as distrações que a gente tem na nossa vida, né? Ou seja, para você não se frustrar com alguma coisa, você acaba indo para outros caminhos, por exemplo, de drogas, de vício em jogo, né? Diversas outras situações que o autor aí, tenta talvez passar um pouco desse pensamento. Tudo bem? Bom, a história é muito interessante porque esse Bernard ele começa a pensar um pouco diferente. Ele é um pouco diferente. Ele é um alfa, só que ele não tem muitas características de um alfa. Ele é um pouco mais baixo, diferente, e ele começa a pensar algumas coisas. Por exemplo, essa ideia, né, de que todos devem ser felizes a todo momento, ela começa a ser contestada. Principalmente aí quando ele conhece o John, né, o selvagem que ele traz lá, né, para o mundo dele, né, o mundo distópico dele. E esse John ele conhece as citações de Shakespeare, e com ele começa a falar de amor, a própria morte, né, é vista de forma diferente para com eles. E o livro todo ele é baseado muito nessa ideia dessas drogas, que é chamado de soma, tá? E essa droga é o que vai fazer as pessoas não enxergar tudo o que acontece ao redor dela, né? E os perigos que existem lá fora. Por exemplo, lá fora, se você não tomar as nossas somas, se você não participar desse sistema, desse governo, lá fora tem o quê? Lá fora tem morte, lá fora tem guerra, né? Tem muita perseguição, é ruim. Então o nosso sistema ele é perfeito. É o que dá a entender nesse mundo, né, do autor Bernard. Então, como uma ideia quase que totalitária, né, de modo de vida. Ou seja, todo mundo tem uma casta exatamente distribuída, né, ou seja, um vai servir, o outro vai ser o cara que vai pensar, outro cara vai ser o que vai julgar. Tem uma sociedade extremamente dividida, né? E essa questão da sexualidade também, tá? Ela é muito forte no livro, que fala a questão dos prazeres, né? Ou seja, você se envolver totalmente, mas sem a questão de amor. Você ter essa questão dessa liberdade, né? Porque todo o apego vai gerar sofrimento. É mais ou menos essa a ideia, né? Bom, então o livro ele é muito interessante, vai abordar esses assuntos e também é uma crítica ao totalitarismo. Aqui está o que eu achei na web. Fica quieto, mocinha. Está uma crítica ao totalitarismo. Esse totalitarismo, não é à toa que por Adolf Hitler, né, tem aqui até um exemplo dele, que eles vão usar ideias aí parecidíssimas com essa situação que está acontecendo. Né? Ou seja, vão prometer felicidade, vão prometer segurança, mas em troca disso eles vão precisar de alguma coisa, ou seja, da liberdade individual. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que seguir um sistema, você tem que pertencer a um grupo. Você tem que pertencer a um determinado grupo específico, porque é isso que vai fazer bem para a comunidade em geral. Ou seja, essa ideia que cada um pertence a você mesmo não é. Cada um pertence a todos. É uma ideia de unidade. Tá? É bem interessante o livro, é um livro distópico que vale a pena você ler, tá? Ler e se aprofundar cada vez mais. Bom, próximo vídeo que eu for fazer aqui, a gente vai falar sobre a Revolução dos Bichos, tá? E também vamos estar finalizando com Fahrenheit, tá? Que também se enquadra nessas linhas distópicas aí, tudo bem? Bom, lembrando que também tem vários filmes, tá? Mais recentes aí agora, por exemplo, Jogos Vorazes, né? Matrix, que também falam sobre esses futuros distópicos que dá também para pensar. É que esses que estou citando para vocês são os clássicos da literatura aí que abordam esse tipo de tema. Bom, até mais
e abraço!